Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez aqui nós estamos vindo aqui, né, com mais uma leitura comentada, né, mais um episódio da leitura comentada do livro O Mundo Sem Deus, ensaios sobre o ateísmo aqui do Michael Martin, beleza? Dessa vez aqui nós vamos tratar de um assunto muito importante, né, um assunto muito relevante aí para o meio ateísta, que é a questão da moralidade, certo? Nós vamos fazer uma leitura comentada aqui do capítulo do filósofo David O'Brink, né, que é o capítulo número 9, beleza? Vamos ver aqui o título do capítulo, né? Capítulo número 9, David O'Brink. A autonomia da ética. O nosso compromisso com a objetividade da ética é profundo. A ética só é objetiva se houver fatos ou verdades sobre o que é bom ou mal e correto ou incorreto, que se verifiquem independentemente das crenças morais ou das atitudes de quem os avalia. Então aqui, esse capítulo ele vai ser voltado para a defesa de uma objetividade da ética. Beleza? A ideia de que existe uma ética objetiva, existe um padrão moral objetivo ali que a gente pode seguir, certo? E aí ele vai falar sobre a autonomia da ética, né? O que é a autonomia da ética? Vocês vão ver aqui posteriormente. Vamos lá. Um compromisso com a objetividade faz parte de um compromisso com a normatividade da ética, ou seja, com as normas, né? As normas que seriam aquelas regras que restringem o comportamento, de certa maneira, né? As normas que envolvem ali o comportamento dos seres humanos e que envolvem ali o padrão de correção desses comportamentos. Beleza? Os juízos morais exprimem afirmações normativas sobre o que devemos fazer e valorizar, ou seja, o dever ser da coisa. Como tal, pressupõe padrões de comportamento e valorização alegadamente corretos, que podem e devem guiar a conduta e o cuidado, e que podemos não conseguir aceitar ou efetivar na nossa vida. A normatividade, portanto, pressupõe a falibilidade, ou seja, a ideia de que você pode falhar em cumprir, né, em seguir aquelas normas, de certa forma. E a falibilidade implica a objetividade, afinal, se você falha em executar uma coisa é porque existe um padrão ali, de certa forma, que você deveria ter se alinhado para poder ter uma conduta mais correta, né? E aí você falhou em ter aquela conduta correta. E essa conduta, essa ideia de um padrão ali pelo qual você pode avaliar essa conduta correta é algo objetivo, algo que independe das suas opiniões, da sua valoração e etc. Claro que este pressuposto pode estar errado. Poderá não haver padrões morais objetivos. O nosso pensamento e discursos morais podem estar sistematicamente errados, mas essa seria uma conclusão revisionista, a aceitar apenas em resultado de argumentação alargada e irresistível a favor da ideia de que os compromissos da objetividade da ética são insustentáveis, ou seja, a gente só deve adotar essa perspectiva caso os nossos compromissos, né, caso a nossa argumentação, né, em prol da objetividade não se sustente, tudo bem? Mas se é possível a gente fundamentar a moralidade de maneira objetiva, então a gente não pode abandonar isso de cara. Entretanto, devemos tratar a objetividade da ética como uma espécie de pressuposto de partida, ou como hipótese de trabalho. É justamente isso que a gente vai colocar, né? A gente vai colocar essa hipótese na mesa e vamos ver se existem argumentos que sustentem ela, né? De certa forma, que mantém ela. Muitas pessoas pensam que a única maneira de compreender os padrões morais objetivos é em termos de mandamentos divinos. Pressupõem que as leis morais exigem um legislador como Deus, e que o mundo sem Deus, um mundo puramente natural, não conteria padrões nem distinções morais. Este pressuposto explica o apelo frequente a acadêmicos religiosos ou membros do clero como autoridades em questões moralmente significativas. Então a gente vê esse apelo, né, muito forte para essas autoridades religiosas, esse tipo de coisa, né? Justamente porque essas pessoas compreendem a objetividade da ética e da moral em termos de mandamentos divinos, em termos do que Deus mandou ou desmandou, etc. Explica também porque muitas pessoas, apesar da separação entre igreja e Estado, supõem que os direitos constitucionais dependem de mandamentos divinos, como na tradição judaico-cristã. Esta perspectiva pressupõe que a moralidade exige uma fundação religiosa. Como tal, nega a autonomia da moralidade,
Se uma ética objetiva pressupõe o mandamento divino, então uma ética objetiva subsiste ou não consoante a crença religiosa subsistir ou não. Ou seja, essa perspectiva pressupõe que existe uma dependência da ética, né, da ideia de uma ética objetiva ali com relação ao conceito de Deus ali, ou ao conceito de religioso ali específico. Por um lado, a ética será objetiva se Deus existir e promulgar mandamentos divinos. E só poderemos adquirir conhecimento moral na medida em que pudermos saber o que Deus ordenou. Por outro lado, se o teísmo for falso, então o pressuposto de uma ética objetiva fracassa e temos de acolher o niilismo moral, a tese de que não há fatos ou verdades sobre a ética. Ou o relativismo, a tese de que os fatos e verdades morais são relativos às atitudes ou crenças religiosas de quem avalia as coisas. Em qualquer caso, o pressuposto de que a moralidade exige uma fundação religiosa obriga-nos a rejeitar a possibilidade de uma moralidade secular objetiva, ou seja, essa perspectiva, né, de que a objetividade da moralidade depende de uma fundação religiosa, ela meio que anula a ideia de uma moralidade secular objetiva. E aqui o David Brink ele vai dizer o seguinte, ó: este pressuposto merece escrutínio e deve ser rejeitado. Então a gente deve rejeitar esse tipo de coisa, né? Nós como ateus, como secularistas, devemos rejeitar isso daí de certa forma, né? Não podemos aceitar isso logo de cara. Tipo, a pessoa coloca isso pra gente e a gente aceita. Não é bem assim, não existe essa dicotomia. É uma falsa dicotomia de certa maneira. Devemos, ao invés, acolher a autonomia da ética. E o que é a autonomia da ética? A autonomia da ética implica que a objetividade da ética não fica refém da verdade do teísmo. Esta é uma conclusão bem-vinda na medida em que o teísmo é em si um compromisso problemático. A nossa discussão não pressupõe que o teísmo é falso, mas apenas que não é obviamente verdadeiro. A autonomia da ética permite ao ateu reconhecer padrões morais objetivos. Mas a autonomia da ética não deve ser apenas do interesse dos ateus. Sejam quais forem os seus méritos últimos, o próprio teísmo é mais atraente se aceitarmos a autonomia da ética. Na verdade, pode-se montar uma boa defesa da ideia de que a própria objetividade da ética exige a autonomia da ética. Ou seja, exige que a ética ela seja independente de uma fundação religiosa ou não, né? De um Deus ou não, né? Para determinar ali se o que é certo e o que é errado, né? Agora vamos ver aqui o subtópico, né? Papéis morais diferentes para a religião. Vamos lá, quais seriam esses papéis diferentes para a religião? Para determinar se a moralidade exige uma fundação religiosa, precisamos de distinguir 3 papéis diferentes que Deus poderá desempenhar na moralidade. Ou seja, quais são esses papéis, né, que Deus poderia desempenhar? Deus desempenha um papel metafísico na moralidade se a existência e natureza das exigências morais dependem da sua existência e vontade. Ou seja, se para a moralidade existir, né, a moralidade objetiva existir, ela é dependente da existência e da natureza das exigências morais que se alinham ali com a vontade desse Deus. Se a vontade desse Deus que determina se esses valores morais, esses padrões morais aí são objetivos ou não, então ela é metafisicamente dependente ali, né? Porque Deus é o fundamento dessa moralidade, né? Desses padrões morais objetivos. Deste ponto de vista, são as atitudes de Deus relativas a vários cursos de ação que os tornam bons ou maus e corretos ou incorretos. Em segundo lugar, mesmo que Deus não desempenhe este papel metafísico, ou seja, que Deus não seja o fundamento desses valores morais, né? Desses padrões morais aí objetivos, né? Mesmo que ele não seja fundamento, né? Ele pode desempenhar um papel epistemológico, acerca do conhecimento ali, né? Se nos fornecer uma fonte essencial de indícios sobre o que é moralmente de valor. Ou seja, se ele for um indicador ali, de certa forma, né? Do que é o correto ou incorreto. Ainda que a vontade de Deus não torne algo bom ou mal, pode ser um indicador fiável do que o é. Em terceiro lugar, Deus desempenha um papel motivacional, ou seja, prudencial, na ética, se nos fornecer um incentivo necessário à razão para ser moral. É comum pensar que se calcularmos apenas os custos e benefícios terrenos da virtude, não podemos mostrar que é sempre melhor para nós sermos morais. Ou seja, é uma coisa mais pragmática, né? Mas ali com a prática, né? Mas se Deus recompensar a virtude e punir o vício numa vida depois da morte, então pode fornecer-nos uma motivação prudencial para sermos morais. Então esse seria o papel motivacional. Todos estes papéis morais potenciais para Deus merecem discussão. Porém, iremos centrar-nos na questão
de Deus desempenhar ou não um papel metafísico na moralidade. É este papel que tem mais relevância para a autonomia da moral, ou seja, a autonomia da ética. Vamos lá, subtópico. Voluntarismo, naturalismo e o problema de Eutífron, o dilema de Eutífron. Poderemos formular essa tese metafísica como a doutrina de que as coisas são moralmente boas ou corretas apenas no caso de Deus as aprovar. Ao avaliar esta tese, é boa ideia ter em consideração a discussão de Sócrates de uma questão relacionada no Eutífron de Platão. Sócrates examina a definição apresentada por Eutífron de piedade como aquilo que todos os deuses amam. Sócrates não disputa a verdade desta tese. Em vez disso, distingue duas maneiras diferentes de a tese ser verdadeira. Aí, tese A, Algo é piedoso porque os deuses o amam. E tese B, algo é amado pelos deuses porque é piedoso. Sócrates não dá nome a estas duas teses. Poderemos chamar a primeira voluntarismo, porque faz a piedade de algo depender da vontade de Deus, ou dos deuses. Poderemos chamar a segunda naturalismo, porque faz a piedade de algo depender da sua natureza. O voluntarismo afirma que as atitudes dos deuses tornam as coisas piedosas, ao passo que o naturalismo afirma que a piedade de algo faz parte da sua natureza, ou seja, independente da vontade dos deuses, de certa maneira. Natureza esta que as atitudes dos deuses reconhecem e espelham. Sócrates pensa que esta reflexão nos mostra que aceitamos tacitamente o naturalismo. Ser requerido pelos deuses é simplesmente ser amado pelos deuses. Mas o que faz os deuses ter essa atitude perante algo tem de ser qualquer outra característica da coisa. Os deuses amam coisas piedosas porque são piedosas. Isto parece especialmente plausível se tivermos em mente que Sócrates e Eutífron pensam que a piedade faz parte da justiça. Amamos coisas justas porque são justas, e as reconhecemos como tal, Se isto for assim, o caráter que as coisas piedosas têm de serem amadas pelos deuses depende de serem piedosas, e não vice-versa. Eutífron aceita o naturalismo, e Sócrates conclui que a tese de Eutífron é uma má definição, porque formula um sintoma correlato e não a causa ou essência da piedade. Apesar das diferenças superficiais, Sócrates ocupa-se de algo intimamente relacionado com o que nos interessa. Podemos adaptar o problema de Eutífron à nossa discussão de saber se a moralidade exige uma fundação religiosa, considerando a seguinte formulação condicional da doutrina dos mandamentos divinos. Aí vamos lá, como que é essa formulação condicional? Mandamento divino. Se Deus existe, X é bom ou correto se e só se Deus aprova X. Então essa seria a formulação aqui condicional do mandamento divino, que o David O'Brien expõe. Vamos lá, vamos analisar agora, vamos expor a análise do David O'Brien acerca disso. O mandamento divino, como a definição de piedade de Eutífron, tanto admite uma interpretação voluntarista, quanto uma interpretação naturalista. E o debate entre ambas tem uma história ilustre. O voluntarismo capta uma dependência metafísica da moralidade com respeito à religião. Os voluntaristas, como Guilherme de Ockham, fazem o valor moral de algo consistir nas atitudes de Deus. Não haveria atributos morais se não fosse a vontade de Deus. Note-se que o voluntarismo e o ateísmo conjuntamente implicam o niilismo, ou seja, anulação de valores, de qualquer valor, de certa forma, Ou seja, a junção da ideia de que é a vontade, que determina ali o valor moral de certas coisas, e o ateísmo, a ideia da rejeição do teísta ali, de certa forma, conjuntamente implicam na ideia na anulação de qualquer valor objetivo, qualquer valor possível. Objetivo. Em contraste, o naturalismo aceita a autonomia da ética. Os naturalistas éticos, como Tomás de Aquino, afirmam que as propriedades morais de pessoas e situações dependem da sua natureza. Se isto for verdade, as qualidades morais não pressupõem um Deus. Apesar de um Deus perfeitamente sábio e bom aprovar todas as coisas boas e corretas, e apenas essas coisas, o naturalismo não impede por si que Deus desempenhe um papel epistêmico na moralidade, dizendo-nos o que é moralmente bom e mal, ou um papel motivacional, dando-nos incentivos divinos para agir moralmente. Mas o naturalismo não nega, efetivamente, ao teísmo um papel metafísico. Note-se a natureza condicional do mandamento divino. Se Deus existe e desfruta dos atributos que habitualmente lhe são atribuídos, omnisciência, onipotência e bondade perfeita, então Deus aprovará todas as coisas boas e corretas,
e apenas essas. Porque o naturalismo não faz as qualidades morais depender da existência ou vontade de Deus. Implica que essas qualidades existiriam mesmo que não existisse Deus. Assim, o naturalismo implica que o ateísmo não implica o niilismo nem o relativismo. É justamente por isso, né? Porque as qualidades morais, né? Os valores morais ali, de certa forma. E as propriedades morais, né? Enfim. Os fatos morais ou as propriedades morais, elas não dependem, de certa forma, da existência de um Deus para existirem. Né? Nessa perspectiva. E, portanto, preservaria a ideia de uma ética autônoma, né? Uma ética independente ali desse Deus, de certa forma. Como decidir entre as interpretações voluntarista e naturalista do mandamento divino? O raciocínio de Sócrates sobre a piedade aplica-se também aqui. Ser aprovado por Deus é apenas ser amado por Deus. O que faz Deus ter esta atitude com respeito a algo tem de ser qualquer outra característica da coisa. Mas ao que parece, Deus amaria coisas boas por serem boas. As suas atitudes baseiam-se em princípios. Se isto for verdade, o caráter que as coisas boas têm de serem aprovadas por Deus dependeria de serem boas e não vice-versa. Ou seja, Deus aprova coisas boas porque Ele é bom, né, de certa forma, né? Seria isso. E por Ele ser bom, Ele saberia quais são essas coisas boas a serem aprovadas. Pode-se notar também uma implicação contra-intuitiva do voluntarismo. O voluntarismo implica que todas as verdades morais dependem do que Deus por acaso aprova. Se as atitudes de Deus tivessem sido diferentes e Ele tivesse aprovado coisas muito diferentes, então coisas muito diferentes teriam sido boas e más, corretas e incorretas. E se Deus tivesse acabado por aprovar coisas muito diferentes das que agora aprova, então o estatuto moral dessas coisas mudaria. Ou seja, seria relativo ali à vontade de Deus, né? Deus determinaria o que é certo ou errado, de certa forma, né? A vontade dele determinaria o que é certo e errado. Assim, por exemplo, caso Deus não tivesse condenado o genocídio e a violação, essas coisas não teriam sido incorretas, ou teriam tornado moralmente aceitáveis, caso Deus tivesse acabado por aprová-las. Porém, esses são compromissos estranhos, na medida em que uma conduta deste tipo parece necessariamente incorreta. Os teístas podem responder que Deus não aprovaria tais coisas porque o próprio Deus é perfeitamente bom, mas a resposta não é uma alternativa disponível para o voluntarista, pois esta resposta entende a aprovação de Deus como algo que depende de uma sensibilidade ao que é em si bom ou mal, correto ou incorreto, independentemente das suas atitudes. Mas então apelar à bondade de Deus destrói, em vez de sustentar o voluntarismo. Na verdade, parece que o voluntarismo teria de entender a bondade de Deus como a sua aprovação de si próprio. Todavia, essa aprovação seria igualmente arbitrária e contingente. Se a autoaprovação de Deus reflete uma percepção do seu próprio valor, como os teístas, na sua maior parte, presumivelmente acreditam, então as atitudes de Deus pressupõem o que é de valor, em vez de o constituírem. A consistência da perspectiva voluntarista quanto à bondade do próprio Deus é problemática. Então tem esses problemas aqui, de certa forma, né? A maneira como o voluntarista tende a representar fatos morais na dependência da vontade de Deus é contra-intuitiva no outro aspecto. É comum acreditar que as propriedades morais das ações, pessoas, instituições e situações dependem de um modo sistemático das suas propriedades naturais. Ou seja, as propriedades morais, né? Ou seja, os valores morais ali, né? As coisas que nós valoramos como coisas certas ou injustas, tem um certo nível de dependência, né, embora não sejam determinados, por certas propriedades naturais. Então a natureza de certas coisas, né, de certas ações, de certas atitudes, esse tipo de coisa, elas são relevantes ali para a determinação dos valores morais, né, das propriedades morais, de certa forma. E o voluntarismo ele ignoraria esse tipo de coisa, né, esse tipo de noção. Por exemplo, de propriedades biológicas, psicológicas, legais e sociais. Os filósofos referem-se a esta relação de dependência sistemática falando de sobreveniência. As propriedades morais de uma situação sobrevêm das suas propriedades naturais, apenas se uma especificação total das propriedades naturais da situação fixa ou determina suas propriedades morais. Isto implica que duas situações não podem ser diferentes em termos das suas propriedades morais, sem serem diferentes em termos das suas propriedades naturais. Assim, por exemplo, a injustiça racial do sistema de apartheid sobrevinha de um conjunto complexo de restrições legais, políticas, sociais e econômicas às oportunidades dos sul-africanos negros e de uma cultura de atitudes discriminatórias para com eles.
Qualquer sistema social qualitativamente idêntico em todos os aspectos naturais a este sistema de apartheid seria também injusto, ou seja, essas propriedades morais dependeriam, de certa forma, de uma relação com essas propriedades naturais, de certa maneira, né? Essa relação de sobreveniência, né, que o David O'Brien ele expõe aqui. E qualquer sistema social que contivesse brancos e negros e que não fosse injusto, teria de diferir em algumas das suas propriedades naturais, legais, políticas, sociais, econômicas e psicológicas do sistema de apartheid. Mas se as propriedades naturais de uma situação determinam suas propriedades morais, então essas propriedades morais não podem depender da vontade de Deus. Pois se o voluntarismo fosse verdadeiro, então duas situações poderiam ter propriedades morais diferentes, mesmo que não existissem quaisquer diferenças naturais entre si. Então implicaria nesse absurdo, né, que certos sistemas idênticos, né, de forma qualitativa, eles teriam valores morais diferentes. Seria independente, né, dessas propriedades naturais. Um sistema de apartheid poderia ser injusto, mas um clone completo desse sistema não teria de ser injusto, se as atitudes de Deus perante os dois casos do mesmo tipo fossem diferentes. Neste conflito entre sobreveniência e o voluntarismo, é mais fácil aceitar a primeira do que o segundo. Essas são razões para rejeitar o voluntarismo e aceitar o naturalismo. Contudo, uma preocupação óbvia quanto ao naturalismo é que compromete a onipotência de Deus. Se as exigências morais são independentes da vontade de Deus e lhe dão forma, então estão para lá do seu controle. Mas se as leis morais estão para lá do seu controle, parecem pôr em causa a sua onipotência. Claro que esta preocupação só existe para os monoteístas tradicionais que acreditam num Deus pessoal onipotente. Os ateus e os teístas de outros tipos não precisam ficar preocupados com esta objeção ao naturalismo. Se os monoteístas tradicionais devem encará-la ou não como uma boa objeção ao naturalismo, é algo que depende de como concebemos a onipotência. Se a concebemos como a capacidade para fazer tudo, então o naturalismo compromete realmente a onipotência de Deus. Os teístas teriam, pois, de escolher se aceitam o voluntarismo para manter a onipotência ou se sacrificam a onipotência para evitar o voluntarismo. Mas os teístas tradicionais enfrentam um dilema comparável em qualquer caso. É difícil acreditar num Deus que Deus poderia mudar as leis da lógica, o princípio da não contradição, por exemplo, né? Ou as verdades da aritmética, que 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo. Essas são verdades necessárias, verdadeiras em todos os mundos possíveis. E não conseguimos conceber como seria um mundo do qual não fossem verdadeiras. Se aceitarmos isto, então já reconhecemos que algumas verdades necessárias estão para lá do controle de Deus. Comprometem elas a sua onipotência? Isso depende de como entendermos a onipotência. Se entendemos como poder para fazer seja o que for, então temos razões independentes para pôr em questão a onipotência de Deus. No entanto, talvez a onipotência não seja o poder para fazer tudo, mas antes o poder para fazer tudo o que é possível. Tudo que não seja inconsistente com as verdades e leis necessárias. Se aceitarmos isso, então a incapacidade de Deus para mudar as leis da lógica e da matemática não tem que comprometer a sua onipotência, que é a via que a maioria dos teístas adotam, né, de que a onipotência significa fazer só o que é logicamente possível ou metafisicamente possível. Ok? Mas do mesmo modo, a incapacidade de Deus para tornar bens intrínsecos em males ou males intrínsecos em bens não tem de comprometer a sua onipotência. Por isso o naturalismo não tem de comprometer a onipotência de Deus. Este exame sugere a existência de fortes razões para rejeitar o voluntarismo e aceitar o naturalismo. O naturalismo não só explica como o ateu pode reconhecer as exigências morais, mas também permite aos teístas explicar a bondade de Deus e ver que os seus mandamentos se baseiam em princípios, em vez de serem arbitrários. Deste modo, o naturalismo parece a melhor aposta tanto para ateus e agnósticos como para teístas. Mas ao contrário do voluntarismo, que põe em causa a autonomia da ética, o naturalismo vindica. Se aceitarmos a autonomia da ética, então a objetividade da ética não fica refém da verdade do teísmo, ou seja, pode ser algo independente do teísmo, né? Se a ética ela é autônoma, se ela é independente, se ela pode se sustentar por si mesma, então a verdade do teísmo é algo que não afeta a questão da objetividade da ética ou não. De fato, estamos agora em posição de ver como a objetividade da ética existe efetivamente a autonomia da ética. A objetividade da ética, dissemos-lo já,
Afirma que há fatos ou verdades morais que se verificam independentemente das crenças ou atitudes morais de quem avalia as coisas. O subjetivismo ético é uma maneira de negar a objetividade da ética. Afirma o que é bom ou mal e correto ou incorreto depende das crenças e atitudes morais de quem avalia as coisas. Se Deus existe e é onisciente e perfeitamente bom, então a sua aprovação, desde que possamos estabelecer, seria um indicador perfeitamente fiável, na verdade infalível, do que seria bom ou correto. É isto que o naturalismo afirma. Porém, o voluntarismo implica que as atitudes de Deus desempenham um papel metafísico e não apenas epistêmico, né? Ou seja, de conhecimento ali. Na moralidade, as suas atitudes tornam as coisas boas ou corretas. Isto é uma forma de subjetivismo em ética. Mas então a suposição de que a moralidade exige uma fundação religiosa, como o voluntarismo insiste, ameaça a objetividade da moralidade em vez de a vindicar. Ou seja, a ideia de que Deus aprovando coisas ou não torna aquelas coisas certas ou não é uma forma de subjetivismo centrado em uma divindade só. Entendeu? É justamente isso que o David Brink ele expõe aqui. É uma forma de subjetivismo centrado em uma divindade. Entendeu? Então é justamente isso. Então vamos prosseguir aqui, né? Próximo subtópico aí. Variedades de naturalismo. O naturalismo afirma que as exigências morais não são constituídas pelas atitudes ou vontades de Deus. Em termos positivos, as propriedades morais das situações dependem da natureza dessas situações, independentemente das atitudes de Deus ou de qualquer outro. Na verdade, compreender essas propriedades morais independentes ajudar-nos-ia a compreender por que Deus, se existir, quer o que quer. Mas em que consistem as exigências ou qualidades morais, se não consistem na atitude ou vontade de Deus? Isso exige uma investigação diferente no seio da teoria moral secular. É relevante para a nossa investigação sobre a moralidade exige uma fundação religiosa? Sobre se a moralidade exige uma fundação religiosa, na medida em que a plausibilidade da autonomia da ética depende de haver algumas explicações promissoras do que são as exigências de distinções morais. Então aqui depende de certas teorias acerca do que seriam essas exigências, as distinções morais, né? De uma perspectiva mais secular, mais mundana aí da coisa. Ao desenvolver e avaliar essas explicações, apoiamo-nos necessariamente nas nossas perspectivas sobre a natureza da moralidade, as suas exigências e a relação que mantém com outras questões. Poderá ser útil distinguir afirmações morais com diferentes níveis de abstração e generalidade. Algumas afirmações morais são mais gerais e dizem respeito a classes ou tipos de ações. Identificam fatores morais relevantes, moralmente relevantes e tomam a forma de regras morais, como é o caso da afirmação de que devemos cumprir as promessas que fazemos. Algumas afirmações morais são ainda mais gerais, aplicando-se a muitos tipos de ação, ou talvez a todos, dizendo por que estes vários fatores são todos moralmente relevantes. Trata-se de princípios morais. Pode haver uma pluralidade de princípios morais, ou, no limite, poderá haver só um princípio régio, como o princípio de utilidade, que exige que temos o dever de executar ações que promovam a felicidade humana. Ou o imperativo categórico de Kant, que exige que se trate sempre agentes racionais como fins em si, nunca meramente como meios. Há um tipo de dependência assimétrica entre as afirmações morais destes três níveis: as verdades morais particulares, que seria incorreto quebrar uma dada promessa, né? Ou seja, seria uma afirmação moral uma afirmação moral particular. Verificam-se em virtude da verdade das regras morais, que cumprir promessas é um fator que torna as coisas corretas. Se houver verdades morais mais gerais do que as regras morais, princípios gerais, então as regras morais exprimirão verdades em virtude de um princípio mais geral ser verdadeiro. Princípio esse que explique por que esse fator particular é moralmente relevante. Então é aquela ideia de que existe um padrão. E aí existe esse padrão que rege outros padrões inferiores, que regem, né, que permitem nós avaliarmos certas ações particulares, né, certas ações particulares de um indivíduo, ou etc., né, de um agente ali, acerca do que seria correto ou incorreto, né. Essa seria a perspectiva. Essas seriam as regras morais regeriam as nossas avaliações morais particulares, né, acerca das verdades morais particulares, né, específicas. Ou seja, as verdades mais gerais, elas abarcariam as verdades particulares. Houve quem tivesse inferido dessa dependência metafísica assimétrica que a justificação das nossas crenças morais tende a exibir uma estrutura paralela
defendem que podemos justificar juízos particulares em termos de regras morais, e que estas se podem justificar em termos de princípios morais fundamentais. Mas a justificação tende a parar, seja com uma pluralidade de princípios, seja com um único princípio régio que formule um fator moral último. Porque estes primeiros princípios formulam fatores morais últimos, nada mais há em termos do qual esses princípios se pudessem justificar. Os primeiros princípios tendem a ser autoevidentes. Mas isto conduz a uma conclusão estranha. Podemos ter dúvidas quanto a juízos e regras morais particulares, porém, certamente que há alguns juízos e regras morais particulares com respeito aos quais temos bastante certezas, né? Muitas mais do que com respeito a qualquer recôndito primeiro princípio. Então existem certos juízos morais e regras morais particulares que a gente já tem como algo mais intuitivo ali do que esse princípio que seria o último ali, que regeria todas essas regras morais e que, portanto, permitiriam a gente avaliar de forma mais adequada esses juízos morais particulares, né? Esses eventos morais particulares ali. Por exemplo, tenho muito mais a certeza que o Holocausto foi perverso do que o genocídio é incorreto do que tenho quanto à verdade do utilitarismo, ou quanto ao imperativo categórico de Kant. Além disso, temos tendência para conseguir fornecer razões para aceitar ou rejeitar hipotéticos primeiros princípios. Felizmente, a dependência metafísica assimétrica não implica a dependência epistêmica assimétrica. Um primeiro princípio afirma um ou o fator moral último. Não faz sentido a perguntar quanto a um primeiro princípio que tomamos como verdadeiro, em virtude de que propriedade é f um fator último. Se houvesse um fator último, f não seria, afinal, um fator último, mas podemos sensatamente perguntar quanto ao hipotético primeiro princípio. É esse primeiro princípio verdadeiro? Ou é f realmente um fator último? A resposta a estas perguntas pode apelar à incapacidade do princípio para sustentar e explicar juízos morais que pensamos por outras razões que são plausíveis. Assim, a prioridade metafísica dos primeiros princípios não mostra que os indícios que temos a favor da verdade de um ou outro princípio, primeiro, não podem incluir as nossas derrotáveis convicções morais particulares. Esta conclusão sugere uma metodologia para a teoria moral secular. Podemos tentar resolver a incerteza ou a discórdia a níveis mais particulares do pensamento moral, tentando encontrar um terreno comum plausível ao nível mais geral. Mas podemos também tentar resolver a incerteza e a discórdia ao nível mais geral, testando as implicações que um princípio moral potencial tem relativamente a casos particulares, comparando-os com a avaliação independente que fazemos desses casos. Okay? Então a gente pode adotar essa perspectiva do David O'Brien, né? Nós podemos tentar resolver esse problema da discórdia entre o que seria esse princípio último, né? Essa regra última e moral. Entre as pessoas, né, entre nós, justamente remetendo uma análise ali acerca da aplicação das implicações desse princípio moral geral para casos particulares ali que a gente tem como menos controversos. E aí a gente vê se são implicações ali que são problemáticas ou não, né, dados os casos particulares, né, os casos particulares ali específicos, né. E com isso a gente pode ir chegando em um certo parâmetro de concordância, em um certo nível. É isso que o David O'Brien está querendo expor aqui de certa maneira, vocês vão ver aqui. Assim, introduzimos um princípio moral para sistematizar as nossas convicções morais ponderadas, em especial no que respeita a casos particulares e regras morais. Examinamos princípios possíveis em parte, traçando as implicações que têm relativamente a casos reais ou imaginados, e comparando essas implicações com a nossa avaliação pré-existente ou refletida desses casos, né? Ou seja, até com as nossas intuições morais, de certa maneira. Se um princípio tem implicações contra-intuitivas, isto conta a seu desfavor, né? Ou seja, se existem ali implicações meio estranhas, meio complicadas ali, isso é algo que deve ser considerado como algo que vai contra ali, né? De certa forma, ao favorecimento daquela teoria moral. Mas se esta implicação contra-intuitiva é um caso razoavelmente isolado, e seu princípio explica as nossas perspectivas melhor do que os princípios alternativos, então isto é uma razão para rever o juízo moral particular, ou a regra moral que entrava em conflito com o princípio. Então é o seguinte, né?
Beleza. Apesar de uma implicação, né, contra-intuitiva ali, né, contar ao desfavor, né, da regra moral geral, né, do princípio moral geral, ainda assim, se é um caso extremamente isolado, se a gente não consegue imaginar outros exemplos, outras implicações muito gritantes, pode ser que na verdade o nosso juízo moral particular que esteja errado, e não a regra moral, entendeu? E não o princípio moral geral. É isso que ele quer dizer, entendeu? Então essa seria uma forma da gente ir avaliando se o nosso princípio moral ele é correto ou não, e se nossos juízos morais particulares também são corretos ou não, dado esse princípio moral geral, entendeu? Então a gente pode fazer esse intercambio, né, esse balanço entre as duas coisas. É isso que ele quer dizer, pra gente chegar em uma concordância. Idealmente, modificamos os nossos princípios, convicções morais ponderadas e outras perspectivas em resposta a conflitos, como a coerência parece exigir, até as nossas perspectivas éticas chegarem a um equilíbrio dialético. Ou seja, esse equilíbrio aqui, né? Só esse equilíbrio aqui que eu me referi, né, de certa forma. Por um lado, o equilíbrio dialético começa com as nossas convicções morais ponderadas e atribui-lhes valor probatório. Como tal, temos alguma expectativa razoável que qualquer teoria aceitável deverá acomodar muitas das nossas convicções morais ponderadas. Por outro lado, o equilíbrio dialético é um ideal que nenhum de nós hoje alcançou e do qual nós podemos aproximar, na melhor das hipóteses, né? Ou seja, é algo que a gente não está perfeito equilíbrio, né? De certa maneira, a gente ainda precisa trabalhar bastante isso, né? Isso que o David Brink ele está citando aqui. Logo, é de esperar que o equilíbrio dialético nos obrigue a rever algumas crenças morais. E é difícil dizer antecipadamente quão revisionistas serão os princípios morais que têm o melhor ajuste dialético. A teoria moral secular deve começar com convicções morais ponderadas. Em muitos casos, será adequado apelar a essas intuições. Já nos apoiamos em tais convicções, por exemplo, as proibições do genocídio e da violação. Ou seja, começa com nossas intuições morais acerca dessas coisas, né? Ao avaliar o voluntarismo. Mas se levarmos a sério as exigências, temos de tentar identificar princípios morais que forneçam um ajuste dialético adequado com essas convicções. Seja-me permitindo expulsar 3 abordagens diferentes teóricas diferentes à moralidade secular. E aqui ele vai expor algumas abordagens de estabelecimento de princípios gerais, né? De princípios ali mais gerais, né? De regras morais gerais e esse tipo de coisa. Grande parte da moralidade desse senso comum, exige conformidade a normas que proíbem a agressão, pelo menos a agressão não provocada, intimando a cooperação, a fidelidade e a ajuda, e condenando indivíduos que parasitam o acatamento alheio. Cada um de nós beneficia do acatamento alheio a tais normas. Então nós beneficiamos aí, né? Se o outro ele acata aquelas normas, nós acabamos nos beneficiando também, e a sociedade como um todo se beneficia do acatamento mais amplo de boa parte dos indivíduos a essas regras morais gerais, a essas normas gerais, de certa maneira que regem as nossas condutas na civilização. Mas há quem não acatará aqueles que se sabe que não as acatam. E a equidade exige que desfrutemos dos benefícios do acatamento alheio apenas se nós mesmos as acatarmos. Deste ponto de vista, podemos identificar as exigências da moralidade com as normas do comportamento social, cuja observância geral é mutuamente benéfica. Este apelo à vantagem mútua e à reciprocidade promete uma explicação da origem e conteúdo da moralidade, que explica o nosso interesse em sermos morais, é o interesse da comunidade em instilar um sentido ou consciência moral nos seus membros. Contudo, esta abordagem parece limitar o cuidado moral relativamente àqueles com quem se interage regularmente. Isso está em tensão com perspectivas cristãs e iluministas que sublinham o âmbito lato do cuidado moral. O âmbito lato da moralidade pode ser visto como algo que reflete uma perspectiva que procura transcender os interesses e lealdades pessoais do agente. Deste ponto de vista, o ponto de vista moral exige um cuidado imparcial com todos. A imparcialidade em si pode ser entendida de maneiras diferentes. Numa concepção, exige que um agente tome igualmente em consideração os interesses das partes afetadas, equilibrando os benefícios de alguns com os prejuízos de outros, consoante for necessário, de modo a determinar o resultado melhor para todos. Esta concepção agregativa de imparcialidade envolve uma abordagem utilitária
utilitarista ou consequencialista da moralidade que identifica o nosso dever com a promoção da felicidade humana ou com outras consequências boas. Contudo, a concepção agregativa permite que os interesses de muitos tenham mais peso do que os de poucos. Uma concepção alternativa de imparcialidade rejeita este tipo de equilíbrio interpessoal e insiste que hajamos apenas com base em princípios que ninguém possa razoavelmente rejeitar. Deste cuidado distribuído por cada um resulta uma concepção contratualista da imparcialidade. Então vamos ver aqui como é que se dá essa perspectiva contratualista. Aliás, como se dá essa perspectiva, né? Essas perspectivas aí acerca da coisa. Outra abordagem ainda é a kantiana, que procura dar conta do conteúdo das exigências morais com base no que é ser um agente moral sujeito a exigências morais. Ser um agente moral é ser responsável. Atores não responsáveis, como os brutos e as criancinhas, atuam a partir dos seus desejos mais fortes. Se deliberarem, fazem-nos apenas sobre os meios instrumentais para a satisfação dos seus desejos. Por contraste, um agente responsável tem de ser capaz de distinguir entre a intensidade e a autoridade dos seus desejos, deliberar quanto à sua adequação e regular as suas ações de acordo com as suas deliberações. Se as coisas forem assim, a agência moral exige capacidades para o raciocínio prático. Se os requisitos morais dependerem de características dos agentes morais enquanto tais, então dependem do que os agentes valorizam na medida em que são agentes racionais. Isso exige defensavelmente um cuidado com agentes racionais enquanto tais, o que é, grosso modo, a maneira como Kant deriva sua famosa exigência de que devemos tratar todos os agentes racionais como fins em si, e nunca como meramente como meios. Estes são meros esboços de algumas conhecidas concepções seculares de teoria moral. Nos compromissos com a autonomia da ética exige apenas que algumas delas pareçam intelectualmente promissoras. Então tem essa perspectiva kantiana, essa perspectiva contratualista e a perspectiva utilitarista, de certa forma, né? Acerca aí da coisa, né? Então cada uma delas visa ali, né, pincela sobre alguns aspectos relevantes aí que nós tomamos conta quando vamos analisar aí as nossas condutas e o estabelecimento de regras morais e de princípios morais últimos aí que regeriam todas essas regras morais e portanto permitiriam a gente, nós aí como agentes morais aí avaliarmos as atitudes morais particulares, né, e os casos morais particulares. Indício moral e vontade divina, né? Outro subtópico aqui. Mesmo que Deus não faça algo ser moralmente bom ou mal, poderá, mesmo assim, ser um indicador de confiança do que o é, fornecendo-nos indícios sobre os nossos deveres morais. Ou seja, mesmo que Deus não seja o fundamento da moralidade, ele, por ser perfeito, por todos os atributos que ele contém, ele poderia ser um indicador ali, né, de certa forma, do que seria correto. Na verdade, se Deus existe e é moralmente perfeito e onisciente, então a sua vontade tem de ser um indicador perfeito do que é independentemente valioso. Não daria isto à religião um papel epistemológico significativo na moralidade? Então vamos ver aqui, né, como é que se dá a coisa. Mesmo que Deus fornecesse uma fonte de indícios sobre as exigências da moralidade, não teria de ser a única ou a mais importante. Afinal, se o naturalismo for verdadeiro, as exigências da moralidade têm uma fonte metafísica que não a vontade de Deus. As exigências morais serão presumivelmente uma questão de promover a justiça, os direitos e a felicidade. Temos a possibilidade de raciocinar diretamente sobre essas questões morais, entregando-nos ao raciocínio moral secular, mundano, em vez de o fazermos obliquamente através da consulta de um barômetro divino dessas matérias. Então essa perspectiva da autonomia da ética permite a gente fazer isso, né? Na realidade é uma perspectiva moral secular a coisa. Vamos lá. Fornece a vontade divina uma só fonte que seja de orientação moral? Claro que Deus tem de existir para fornecer um barômetro moral, se o teísmo é seriamente posto em questão. E o teísmo é seriamente posto em questão. Os ateus pensarão que estes indícios diretos e seculares é tudo o que há. Mas mesmo os teístas devem conhecer a existência destes indícios diretos e preferi-los caso os indícios indiretos sobre a vontade de Deus sejam suficientemente difíceis de se obter. Ou seja, existem outras formas, né, da gente ter essa indicação que não é exatamente a vontade de Deus, de certa forma. Afinal, como vamos descobrir a vontade de Deus? O apelo à tradição religiosa e à escritura é problemática por várias razões. Primeiro,
há múltiplas tradições e escrituras. Na medida em que afirmam coisas opostas sobre a vontade de Deus, não podem ser todas verdadeiras. Então existe esse problema aí para a gente determinar, né, qual seria a vontade de Deus propriamente, né? Qual seria o que Deus ali está indicando propriamente. Mas é difícil saber como determinar quais das tradições e escrituras são mais fiáveis. Mesmo no seio de uma só tradição religiosa, há questões em aberto sobre alguns tópicos morais possíveis. A tradição e a escritura podem fazer silêncio. Sobre outros tópicos, a tradição e a escritura podem falar, mas de maneiras opostas. Mesmo nos casos em que a tradição e a escritura falam inequivocamente, podemos perguntar-nos se o que é afirmado deve ser interpretado literalmente. Por exemplo, uma leitura literal do Antigo Testamento fornece uma data para a idade da Terra e afirmações sobre a história das espécies vegetais e animais que é contradita pelos registros fósseis e geológicos. Então, se a gente tem uma interpretação literal aí, até mesmo cientificamente ou até moralmente, a gente tem complicações, né, com certos fatos da nossa realidade. Fornece também afirmações morais problemáticas, como as afirmações do Deuteronômio, que os pais podem e devem matar a pedrada aos filhos rebeldes, né? Aí, capítulo 21, versículos 18 a 21, né? É citado aqui, Deuteronômio. E que a comunidade pode e deve apedrejar até a morte qualquer esposa cujo marido descubra que não era virgem a quando do casamento, né? Capítulo 22, versículos 13 e 21. Temos mais razões para aceitar as afirmações científicas e morais seculares do que para aceitar uma leitura literal destes textos religiosos particulares. Então a gente tem mais razões para aceitar, né, as afirmações morais seculares, né, e científicas do que essas coisas aqui, de forma literal. Uma resposta teísta comum a estes quebra-cabeças interpretativos é sancionar a interpretação da tradição e da escritura que fornece a concepção moralmente mais aceitável da vontade de Deus. Esta abordagem moralista da interpretação faz todo o sentido para o teísta se, como o naturalista defende, a onisciência de Deus e a sua perfeita bondade asseguram que a sua vontade segue perfeitamente todos os fatos moralmente relevantes. Mas, nesta concepção da interpretação, longe de o nosso conhecimento da vontade de Deus fornecer indícios sobre a natureza da moralidade, são as nossas crenças sobre a natureza da moralidade que fornecem indícios sobre a vontade de Deus, ou seja, o inverso. É justamente nossas crenças morais, né, acerca da moralidade, aí, acerca do que é certo e errado, que determinam ali, né, que fornecem indícios sobre quais seriam a vontade de Deus, né, a vontade desse Deus, os desejos e os desígnios desse Deus. E não o contrário, né? Não é Deus que está ali mostrando o que seria correto ou não. É as nossas crenças morais que estão mostrando qual seria a coisa correta ou não que Deus ali aprovaria ou deixaria de aprovar, né? Então é justamente a nossa perspectiva moral secular que determina ali a nossa noção acerca do que Deus teria desejado ou não, né? Que fosse correto ou incorreto. Teria desejado ou não, que Deus tenha indicado ou não que é correto ou incorreto, para ser mais específico. A interpretação moralizada da escritura e tradição religiosas mostra que a religião depende da moralidade e não que a moralidade depende da religião. Ou seja, aqui é um caso claro, né, que é mostrada a independência dessa coisa. Motivação, é subtópico aqui, né? Motivação moral e autoridade da moralidade. Vamos ver aqui, ó. Deus desempenha um papel motivador na ética se fornece um incentivo necessário para sermos morais. Se calcularmos apenas os custos e benefícios terrenos da virtude, parece que não podemos sempre mostrar que é sempre melhor para nós sermos morais, de um ponto de vista prudencial, né? Ele está falando aqui, o David O'Brien. Mas se a justiça exige que se puna o vício e se recompense a virtude, a justiça perfeita de Deus parece implicar que Deus usaria o céu e o inferno para recompensar a virtude e punir o vício. Porque a vida depois da morte é eterna, as suas sanções e recompensas tornariam irrelevantes os custos e benefícios terrenos da virtude e do vício. Segue-se que a perspectiva de sanções e recompensas divinas poderia fornecer uma motivação prudencial para a moralidade que não parece existir se restringirmos a nossa atenção às sanções e recompensas seculares. Por que ser moral? É uma pergunta normativa sobre a razão pela qual haveremos de dar importância às exigências morais. Mas essa pergunta normativa não pode estar à procura de uma razão moral para sermos morais. Essa pergunta é muito fácil de responder. Em vez disso, a pergunta é sobre se agir moralmente é um requisito da razão prática.
Neste sentido, a pergunta é sobre a autoridade racional da moralidade. Essa pergunta levanta-se, na maior parte dos casos, em virtude de se ver uma tensão entre as exigências heterorrelativas da moralidade e uma concepção largamente prudencial da razão prática, de acordo com a qual o que cada um tem razão para fazer é promover os seus próprios objetivos e interesses, pois acatar as exigências da não agressão, cooperação, fidelidade, decência e caridade parece muitas vezes dificultar a prossecução dos nossos próprios objetivos e interesses. Quando se pergunta se a virtude compensa, procura-se uma defesa prudencial da autoridade e da moralidade. Uma defesa secular tradicional da moralidade é argumentar que as suas exigências coincidem com as do interesse próprio esclarecido. Então vamos ver aqui o que seria isso. Como vimos, grande parte da moralidade heterorrelativa envolve normas de cooperação, fidelidade e decência, temperança e ajuda. Cada indivíduo tem interesse nos frutos da interação conduzida de acordo com estas normas. Apesar de poder ser desejável ficar com os benefícios do cumprimento alheio das normas de temperança e cooperação, sem incorrermos nós próprios nesse ônus, as oportunidades para o fazer não são frequentes. O incumprimento é geralmente detectável, e os outros não terão temperança nem serão cooperativos relativamente aos incumpridores conhecidos. Ou seja, se você não cumpre exigências morais relevantes, você vai ser visto ali como certas pessoas, né, pelas pessoas ali com um certo olhar meio complicado, né? Elas vão olhar e vão falar, esse cara aí, ele não cumpre as exigências morais, né? Ele não faz as coisas certas. Então, eu não preciso cumprir nada com ele, entendeu? Então, esse cumprimento de exigências, né, de certa forma, seria uma forma de você balancear aí, né, a questão da justificação prudencial para você ser moral ou não. Que as outras pessoas, né, os outros indivíduos tenderão a não olhar com bons olhos, né, e não serem cooperativos com quem não coopera com eles, com quem não cumpre as exigências morais relevantes. Por esta razão, o cumprimento é tipicamente necessário para usufruir dos benefícios do cumprimento consoante dos outros. Além disso, porque cada um tem interesse na cooperação e no cometimento dos outros, as comunidades tenderão a reforçar o comportamento cumpridor e a desencorajar o comportamento incumpridor, justamente como citado aqui, né? Quem cumpre os deveres morais, né, e faz tudo certinho, vai ser visto com bons olhos pela sociedade e vão tender a ser recompensados por essa sociedade. Já os que violam ali, né, os que fazem coisas ruins, tendem a ser ostracizados, né, socialmente. Se isto for assim, o cumprimento é muitas vezes necessário para evitar sanções sociais, ao passo que o incumprimento conquista benefícios de curto prazo que o cumprimento não consegue. O cumprimento tipicamente conquista maiores benefícios de longo prazo. Deste modo, podemos fornecer uma justificação prudencial secular da moralidade. Então essa poderia ser uma das justificações prudenciais possíveis para você ser moral, né? Contudo, desde que entendamos a justificação prudencial da moralidade em termos de vantagem instrumental, a coincidência secular entre a moralidade heterorrelativa e o interesse próprio esclarecido tende a ser sempre imperfeita. Por vezes o incumprimento não é detectado, e mesmo quando o é, os benefícios do incumprimento pesam com frequência mais do que os custos de ser excluído da futura interação cooperativa. Além disso, mesmo que a coincidência entre a moralidade e o interesse próprio fosse extensionalmente adequada, seria contrafactualmente frágil, pois o cumprimento envolve custos, tal como benefícios. Tende a ser sempre a segunda melhor opção, depois do incumprimento e detectado, no qual beneficiamos do incumprimento alheio sem o ônus de nosso cumprimento, né? Mas então, como Glaucon e Adeimanto observam na República, né, de Platão, se uma pessoa tivesse maneira de assegurar que o seu incumprimento não seria detectado, poderia beneficiar do cumprimento dos outros sem o ônus de seu próprio cumprimento, e não teria qualquer razão para ser cumpridor. A coincidência imperfeita entre a moralidade e o interesse próprio implica que a moralidade não tem sempre de ser irracional. É claro que um Deus onisciente, onipotente e perfeitamente bom poderia fazer sanções e recompensas eternas, de modo a tornar perfeita a coincidência entre a moralidade e o interesse próprio.
Deste modo, o apelo às sanções e recompensas divinas poderia fortalecer a justificação prudencial secular da moralidade. Porém, podemos perguntar se a moralidade exige uma justificação prudencial perfeita. Talvez fazer o que é moralmente correto não seja sempre prudente. Podemos também perguntar se este gênero de justificação prudencial da autoridade da moralidade é desejável, né? Se as coisas se sobrepõem, né? Se a prudência se sobrepõe ao que realmente é correto ou não, né? Em si mesmo. Pois, segundo esta concepção da motivação moral, cada pessoa tem uma justificação instrumental para ser moral, nomeadamente que ser moral é necessário e suficiente para ter uma bem-aventurada vida depois da morte. Segundo essa concepção, o comportamento moral não é bom em si, mas em virtude das suas consequências intrínsecas. Mas é usual pensar que a virtude deve ser a sua própria recompensa. Na verdade, supõe-se por vezes que quando se age moralmente por razões puramente instrumentais, isto diminui o valor moral dessa ação. Deus pode escolher recompensar o altruísmo desinteressado, mas não pode ser a esperança desta recompensa que motiva os agentes, sem que isso ao mesmo tempo roube tais ações das mesmíssimas características que Deus quereria recompensar. Então, se a pessoa ela só é boa porque ela age por um interesse na vida após a morte, né, de uma vida melhor, então no caso esse não é um comportamento virtuoso, né? Não é algo virtuoso, né? Não é uma virtude a pessoa se comportar de forma correta por causa desse tipo da esperança desse tipo de recompensa. Na verdade é só uma coleira, né, dessa pessoa. E portanto essa pessoa não seria genuinamente virtuosa. Se a virtude deve ser cultivada pelas suas recompensas, isso implica uma justificação prudencial da autoridade da moralidade. Contudo, se a virtude deve ser cultivada pelas suas próprias recompensas, essa justificação deve evitar o apelo aos benefícios extrínsecos da virtude, que são conceptualmente separáveis do fato da virtude, e apelar em vez disso para os benefícios inseparáveis da própria virtude. Tanto a tradição eudemonista grega, especialmente Sócrates, Platão, Aristóteles e os estoicos, como a tradição idealista britânica, especialmente T.H. Green, defendem os benefícios intrínsecos da virtude, argumentando que as virtudes heterorrelativas constituem uma contribuição para a felicidade e daimonia do próprio agente. Saber se essas concepções das recompensas intrínsecas da virtude são defensáveis é uma questão complexa, então não vai ser abordado de forma detalhada aqui. O que é importante para os nossos propósitos é que se a virtude é a sua própria recompensa, então haverá um sentido importante em que o apelo às sanções e recompensas divinas fornece uma justificação prudencial da moralidade que é simultaneamente desnecessária e indesejável. Ou seja, se essa perspectiva das virtudes, né, essa visão acerca das virtudes é correta, então a justificação prudencial ela fica em um segundo plano, né? Ela se torna até mesmo irrelevante. Alternativamente, a justificação do altruísmo poderá evitar a mediação prudencial, seja ela extrínseca ou intrínseca. Esta concepção da autoridade da moral tende a insistir que o fato de eu atender a uma exigência moral, qualquer de outra pessoa, é em si uma razão para eu agir, independentemente de beneficiar com isso. Isso seria uma concepção imparcial da razão prática, reconhecendo uma razão não derivativa para beneficiar os outros. Essa concepção foi mais amplamente, né, plenamente desenvolvida na tradição kantiana. Saber se essa concepção é defensável ou não é também uma questão complexa. O que é significativo para os nossos propósitos é que esta concepção da autoridade da moral rejeita a justificação prudencial da moralidade a que muitas tradições religiosas dão corpo, ou seja, torna a justificação prudencial irrelevante. A ideia de que a virtude deve ser a sua própria recompensa põe a nu um problema relativo à adequação do apelo às sanções e recompensas divinas para fornecer uma justificação prudencial da moralidade. Quer decidamos que a virtude é sua própria recompensa, quer decidamos que nenhuma recompensa é necessária, parece que podemos justificar a conduta e o cuidado morais de maneiras que não atribuem qualquer papel que seja a Deus, ou seja, tendo expostas as três visões, o papel de Deus se reduz a nada. Comentários finais. Apesar da crença comum de que a moralidade exige uma fundação religiosa, esta doutrina é difícil de sustentar. O voluntarismo é o coração dessa doutrina e nega a autonomia da ética. Todavia, o voluntarismo torna os requisitos morais inaceitavelmente contingentes e arbitrários. É melhor abraçar a autonomia da ética, ou seja, a independência da ética. Na verdade, o voluntarismo em si entende-se melhor como uma forma de subjetivismo, ou seja, é tudo subjetivo na vontade de Deus. Depende da vontade de Deus. Mas então segue-se que a autonomia da ética não só é compatível com a sua objetividade, como é necessária para ela.
Se aceitarmos a autonomia da ética, então o ateísmo não nos empurra para o niilismo, nem para o relativismo morais. Se formos ateus, a autonomia da ética permite-nos explicar como as atitudes e o comportamento de Deus refletem a operação dos princípios morais. Na verdade, é esta concepção moralizada dos deuses que afasta Sócrates do gênero de politeísmo, sem princípios dos seus antecessores e contemporâneos. Apesar de a autonomia da ética negar que as distinções morais dependem da vontade de Deus, não impede a religião de desempenhar outros papéis na moralidade. Mas é difícil articular papéis epistemológicos e motivacionais plausíveis que Deus possa desempenhar na moralidade. Vê-se bem como a moralidade ajuda a religião. É mais difícil ver como a religião ajuda a moralidade. Enfim, terminamos mais uma leitura comentada de mais um capítulo, né? Capítulo número 9. Vimos a questão da importância da autonomia da ética, por uma perspectiva secularista. Agradeço vocês aí que assistiram até o final o vídeo. Considerem aí contribuir com o canal, né? Se inscrever aqui no canal, dar um like, compartilhar o vídeo, né? Se vocês não puderem. Né? Se vocês puderem contribuir financeiramente, todas as chaves, né, e links estão na descrição. E também tem o link da Amazon, né? Eu sou parceiro da Amazon. E se vocês tiverem como, vocês podem comprar absolutamente qualquer coisa através da Amazon, né? Que vocês vão estar contribuindo aqui com o canal. Absolutamente qualquer coisa. Se vocês clicarem no link aí que está abaixo e comprarem qualquer coisa, aparelho eletrônico, eletrodoméstico, livro, qualquer coisa, vocês vão estar contribuindo aqui com o meu canal, beleza? Agradeço aí vocês todos por isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.